Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa semana inteira, nesses 4 dias, nós vamos falar sobre as grandes síndromes ansiosas, tá? A primeira sobre o transtorno de ansiedade generalizada, depois sobre o transtorno de pânico, o transtorno de fobia social e depois sobre os tratamentos, tentando trazer atualizações, trazer a luz, a claridade de diagnóstico, de tratamento, de curso de doença, prognóstico, como é que a gente faz um diagnóstico adequado, o que excluir, o que não excluir. Então, tentamos trazer o máximo de conhecimento possível. Pena que é 1 horinha só, a gente tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, mas vai estar diluído em 4 dias, então nós vamos ter 4 horas aí falando sobre esse assunto que, como já foi dito, o Brasil é o país que lidera o ranking mundial de país mais ansioso do mundo, e isso só tende a crescer, né? Eu tenho certeza que aqui dos nossos ouvintes, todo mundo ou já sofreu ou alguém na família sofre com algum transtorno ansioso, não tem a menor dúvida disso, e infelizmente é uma realidade e por isso a gente tem que tratar com muita seriedade. Então vamos lá para a nossa apresentação. Então, começando aqui a nossa semana de psiquiatria dos transtornos ansiosos, o transtorno de ansiedade generalizada. Talvez eu vá resumir muito esse tag aqui para vocês, mas significa transtorno de ansiedade generalizada, tá bom, pessoal? O TAG é um estado emocional, tá? A ansiedade em si, né? Como eu já disse, não fiquem ansiosos, criem expectativas. Por quê? Porque a gente tem que saber o que é ansiedade doença e o que é ansiedade patologia. E ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade não é algo bom. Os transtornos se chamam transtornos ansiosos, não transtornos de surpresa. Expectativa é você esperar uma bicicleta do Papai Noel no final do ano, é uma coisa boa, mas a ansiedade não. É um estado basicamente emocional, com uma experiência subjetiva de medo ou outra emocional relacionada com terror, horror, alarme, pânico. Então, é uma experiência subjetiva, ela é interna, ela é emocional, é desagradável, trazendo muitas vezes a sensação de morte, de loucura, de colapso, de que eu não vou dar conta, de que eu não consigo, e é direcionada ao futuro. A ansiedade é de quem vive no futuro, ela traz uma catastrofização do futuro, implica a sensação de um perigo iminente, de que uma simples chuva já vai virar um vendaval que vai destelhar minha casa, que eu vou ficar sem meus móveis, que então sempre existe uma catastrofização que é desproporcional e sempre mais intensa ao perigo real. Então, não é uma simples chuva que vai destelhar a sua casa, que vai fazer perder os móveis, vai inundar, vai acontecer um alagamento. Não, não é por aí. Mas a pessoa ansiosa tende a pensar nessa maneira catastrofizante, sempre ligada a uma ansiedade ruim, a sentimentos ruins, de que algo ruim vai acontecer e desproporcional. Isso também é muito importante deixar bem frisado, que é desproporcional ao perigo. O perigo pode existir uma chuva, pode existir um temporal realmente, mas é desproporcional a tudo que aquele indivíduo vem sentindo. E aqui uma dica muito importante, que a ansiedade é das doenças, né, tirando as doenças de somatização, que faz parte dos transtornos de ansiedade, a ansiedade traz um desconforto corporal durante seu estado.
tá? É das doenças que existem na psiquiatria, dentre elas os transtornos somatoformes, né, que faz parte do grupo dos transtornos de ansiedade, é das doenças que mais trazem desconforto corporal, físico. Então, além de ser uma experiência subjetiva, interna, emocional, ela traz como consequências desconforto corporal subjetivo, tá? Durante o curso daquele momento em que a pessoa está sentindo ansiedade. Então, os tipos de ansiedade. A gente tem uma ansiedade normal, leve. Nossa, vou ter uma entrevista de emprego amanhã. Claro que pode ser que eu não durma muito bem hoje à noite, eu vou ficar um pouco mais ansioso, talvez eu tenha uma dor de barriga, né? Não vou querer comer, eu vou comer com excesso. Sempre tem alguma característica. Leve ou grave, né? Ela é um espectro, a gente não classifica a ansiedade simplesmente em leve, moderada e grave. Não, ela é flutuante. Muitas vezes você está medicado, você está bem, você está num estado de vida bem, que você não se importa com as coisas que estão por vir, como se fosse em outro momento da sua vida. Ela pode ser prejudicial ou benéfica. Claro que existe ansiedade benéfica, senão ninguém guardava dinheiro para fazer compra no fim do mês, né? A gente torrava todo o dinheiro que ganha no mesmo dia. Então, a ansiedade, ela pode ser prejudicial, trazendo esse desconforto, mas ela pode ser também benéfica, trazendo uma questão de preocupação com o futuro, mas uma preocupação que não causa catastrofização, que não causa sofrimento. Ela pode ser episódica, como no transtorno de pânico, que a gente vai ver amanhã, ou persistente, como no transtorno de ansiedade generalizada, que a gente vai ver hoje. Ela pode ter uma causa física ou psicológica. Por exemplo, causas físicas, um hipertireoidismo, né, distúrbios hidroeletrolíticos, né, tumores, tá, doenças renais, alguns problemas clínicos podem ocasionar transtornos de ansiedade, mas aqui a gente vai falar principalmente da ansiedade de origem psicológica. Ela pode ocorrer sozinha ou com outro transtorno. Ela é irmã gêmea da depressão, né, gente? As duas têm base serotoninérgica, então a irmã gêmea da depressão é a ansiedade e pode ou não afetar a percepção e a memória. Dependendo da gravidade, vai afetar. Por que eu digo isso? Porque pensem vocês, pensem vocês, você tá lá super ansioso, preocupado, a cabeça um milhão de coisas ao mesmo tempo. Vai ficar pensando em um monte, vai ficar gravado sim, Gabriele, vai ficar no nosso canal do YouTube, tá bom? Sua cabeça está pensando em um milhão de coisas ao mesmo tempo. Você acaba não fixando a atenção em uma coisa só e a memória se dispersa. Então, isso não vai ficar gravado na tua cabeça o que estiver acontecendo naquele momento de ansiedade extrema. Na psicopatologia, o que nós vemos de alteração psicopatológica, né, dentro do transtorno de ansiedade generalizada? No humor, uma sensação de medo, de apreensão, de um humor ansioso. O humor ansioso é típico dos transtornos de ansiedade, não é só a hipertimia ou a hipotimia, a mania, a hipomania ou a depressão. O humor também pode ser ansioso, de expectativa, de apreensão,
com sensação de medo iminente, daquilo que está por vir, é sempre ligado ao futuro, repito isso, tá? Na cognição, a gente vai ver preocupações exageradas, o pensamento persistente e sempre pensando em dificuldades, como é que eu vou fazer, como é que eu vou dar conta, eu não vou dar conta, geralmente existe também esse tipo de pensamento de que não vai dar conta. O comportamento, você fica inquieto, é óbvio, você fica para cima e para baixo andando e a cabeça girando, milhões de pensamentos ao mesmo tempo. O comportamento é de inquietação, é de agitação psicomotora, tá? Com aumento de psicomotricidade, aumento da vigilância, aquilo que eu falei antes, né? Você fica prestando atenção em todas as coisas, você fica hipervigil, prestando atenção em um monte de coisa, mas na verdade não fixando a memória em nada. Exploração do ambiente. Você, por exemplo, um paciente que tenha. Vou dar um exemplo aqui do transtorno de pânico, ou então da fobia social. Vamos falar aqui da fobia social. Um paciente que tenha fobia social, ela vai ficar extremamente explorando a reação das pessoas que estão à sua volta, que estão vendo a sua fala, que estão vendo ela falar, que estão vendo ela gesticular, vendo, ela vai ficar pensando, ai meu Deus, será que eu não estou falando uma bobagem? Será que eu não estou falando alguma coisa ruim? O próprio transtorno de pânico também, uma exploração do ambiente onde tudo é perigoso. Meu Deus, meu coração tá com um batimento aumentado, eu vou ter um ataque cardíaco, né? A resposta aumentada aos estímulos e a insônia. Por quê? Porque ninguém dorme tranquilo estando nesse estado de ansiedade, né? A cabeça, a hora que parece que tem espinho no travesseiro, começa a doer, a não parar, os pensamentos vêm de forma torrencial e de uma forma bastante preocupante realmente, de uma forma catastrofizante, de uma forma exagerada, de uma forma de que nada vai dar certo, tudo que eu fizer vai dar errado, e isso é próprio da psicopatologia do TAG. A gente também vê, gente, como sintoma somático, lembra que eu falei que a ansiedade é dos transtornos psiquiátricos a que mais causa transtornos de ansiedade, os transtornos, transtornos físicos, né? Seja, pode ser orgânico, como um hipertireoidismo, um transtorno hidroeletrolítico, mas aqui a gente está pensando em um transtorno psíquico, trazendo dificuldade respiratória, espasmos musculares, dor, tremor, hiperatividade. A insônia já vai trazer contraturas musculares, dores de cabeça, uma infinidade de transtornos físicos. A gente não vai comentar nessa semana aqui, mas existem os transtornos somatoformes, que fazem parte dos transtornos de ansiedade. Nos transtornos somatoformes, a gente vê dor crônica intratável, a gente vê problemas sexuais, de dispareunia, de impotência sexual causada pela ansiedade, a gente vê problemas de pele, problemas de alergia, que são e todos aqui já tivemos como médico experiências disso, de ver uma tosse que é emocional, um problema alérgico que é emocional. Então, os sintomas somáticos estão muito, muito presentes. Então, entre as manifestações e sensações corporais, os mais comuns, tá? Existem vários, uma infinidade. Se você, eu já vi paciente com falta de motricidade, a perna não funcionava, parecia que tinha tido um AVC e estava hemiparético, tá? Hemiparético e hemiplégico.
Então, a gente vê bastante aperto no peito, sensação de nó na garganta, dificuldade para respirar, fraqueza nas pernas, secura da boca, sudorese, arrepios, tremor, vômito, palpitação, dor abdominal e sensação de paralisia. Esses são só alguns, mas se a gente começar a colocar aqui todos, né? Eu até convido vocês a colocar aqui no chat se alguém já viu algum outro tipo de sensação corporal. Vamos participar, vamos fazer essa aula um pouco mais interativa. Se vocês já viram algum outro tipo de sensação corporal em pacientes com transtornos de ansiedade, né? Como eu já falei, os distúrbios de paralisia, de motricidade, sensibilidade nos membros, dor de cabeça, dor na nuca, super, Gabriele. Muito comum, dor na cabeça, sensação de peso na cabeça, parestesias, fica formigando os membros, dá a impressão. Eu tenho uma paciente que ela chega a inchar o membro superior dela, formigamento do corpo, né? Como são as parestesias, chega a inchar e é real. Você olha na mão da menina, o anel não sai, fica inchado realmente de tanta descarga adrenérgica que ocorre. Então, se a gente começar a perceber aqui, são na maior parte de descarga de adrenalina, né? Tontura, sem dúvida nenhuma, tontura também bastante característica, a ânsia de vômito, né? Aquele nó no estômago que você não sabe se você está com fome ou se você quer vomitar, diarreia, paralisia do intestino também pode fazer uma baita de uma constipação intestinal, porque a pessoa não consegue ir ao banheiro, fica dias, faz fecaloma. Então, gente, as sensações corporais são diversas, tá? Então, e aqui a gente não exclui nada, tá? Claro que se você vê, né, um, uma sensação física completamente diferente, né? Você vê lá diferença na pupila dos olhos, uma fotorreatividade diferente, você faz exames de força motora, pode ter alteração também, mas se você fizer exames de reflexos, os reflexos em geral não estão alterados, tá? Dislalia, disartria, formigamento dos lábios, da face, todos esses são sensações corporais, físicas da manifestação da ansiedade. Então, aqui, a gente vai ver aqui na primeira coluna sensações que são bem típico das sensações autonômicas, né? Taquicardia, vasoconstrição, sudorese, aumento do peristaltismo, náusea, midríase, piloereção, das dores musculares, contraturas, cãibras, tremores, sinestésicos, né, que se confundem bastante com sintomas neurológicos. Muitas vezes os pacientes vão a neurologistas por conta das parestesias, de calafrios, de adormecimento, de ondas de calor, respiratórios, vão no pneumo por se sentir sufocado, sem ar, de asfixia, sensação de afogamento. Então, aqui a gente vê nessa primeira coluna pacientes que procuram primeiro outros especialistas que não o psiquiatra.
Se você começa a ter uma taquicardia direto, vasodilatação, né, sudorese, você começa a ter tremor, você começa a ter sintomas que você acha que está tendo um ataque cardíaco, ou que alguma coisa, e teu coração dispara realmente, a tua pressão sobe, existe alteração autonômica, então a pressão vai subir realmente, vai ter taquicardia realmente, você vai procurar o cardiologista, né? Então, uma paciente que no momento começou a sentir medo excessivo, é a sensação de medo de que vai morrer ou que vai ficar louco, que não vai dar conta, tá? E daí a gente também tem os sintomas psíquicos, tá? Lembra que a gente falou que lá no primeiro slide que a ansiedade é um sintoma psíquico, emocional, de tensão, de nervosismo, de apreensão, de mal-estar indefinido. Isso diz muito sobre a TAG, tá? Quando a gente tem a somatização ela é mais definida. Não, eu tenho dor na minha coluna lombar, tá? E é uma fibromialgia, ou então é uma alteração na incontinência urinária. Aqui não, é um mal-estar indefinido que traz insegurança, dificuldade de concentração, pelos motivos que eu já falei lá antes, porque você tem uma observa tudo ao mesmo tempo e não se concentra em nada. Sensação de estranheza, despersonalização e desrealização. A despersonalização, pessoal, é quando a pessoa tem a sensação de sair da própria persona. Ela não se reconhece. Ela olha para a mão, essa mão não é minha. Isso aqui está muito estranho. Ela olha para o espelho, ela não se reconhece como pessoa. E a desrealização é a realidade. Eu não conheço essa casa onde eu estou. Eu não conheço essas pessoas com quem eu estou falando. Ela sai no momento de realidade. São casos mais difíceis de acontecer, mas em ataques de pânico grave acontecem com frequência a despersonalização e a desrealização. Então, a TAG, a transtorno de ansiedade generalizada, vamos um pouquinho mais focar aqui sobre a medicação. Aqui nós vamos, olha, Milena, na última aula eu vou falar só sobre tratamento dos transtornos ansiosos, tá? Porque como é uma aula mais extensa e é uma aula que ocupa um pouquinho o lugar, vai para todo mundo, na última aula não percam, por isso que quinta-feira é um dia que a gente vai finalizar com chave de ouro, que nós vamos falar sobre o tratamento dos transtornos de ansiedade, tá? O transtorno de ansiedade generalizada é generalizado e persistente. Então, não é um medo de aranha. Um medo de aranha é uma fobia específica. Eu tenho a aracnofobia, tá? A transtorno de ansiedade generalizada, você vê perigo em tudo, você não sabe definir do que é. E é persistente, tá o tempo todo, não é, agora eu tô tranquilo. Não, tá sempre em sobrealerta, tá sempre hipervigil, tá sempre observando as coisas, tá sempre com aquela sensação ruim no peito, aquela, no linguajar dos pacientes, aquela gastura, né? É uma sensação muito ruim. Não ocorre exclusivamente nem medo de modo preferencial numa situação determinada. A ansiedade é flutuante, então, como eu disse, não é aracnofobia, não é de uma situação de ansiedade, não é de cachorro, não é de andar de avião. Ela é flutuante, ela vai e vem, independente do estímulo. Tem nervosismo persistente, tremor, tensão muscular,
transpiração, a sensação de vazio na cabeça, palpitação, tontura, desconforto gástrico. Isso aqui já faz parte lá da nossa outra listinha que a gente já esmiuçou, mas aqui tem outros, ó. A gente não tinha falado ainda sobre a sensação de vazio na cabeça. E é uma sensação que os pacientes relatam muito, não só a dor ou o peso na cabeça, mas o vazio na cabeça. A tensão muscular, gente, como isso é frequente, tá? É frequente e você vai palpar a musculatura, tá super contraída realmente. Transpiração, claro, é um sintoma adrenérgico, né? Medo de que o paciente ou seus próximos irão brevemente ficar doentes ou sofrer um acidente são frequentemente expressos. De novo, a catastrofização, certo? Sempre algo ruim vai acontecer consigo ou com as pessoas próximas a você. Então, e não é pouca coisa, não é, ai, vai cortar o dedinho se quebrar um copo na pia. Não, vai amputar, sabe? É algo realmente exagerado, certo? Então, os medos que pode acontecer consigo ou com as pessoas próximas. Então, existe medo e antecipação de ameaças. Antecipação, pois é ligado ao futuro. Emoção desagradável e incômoda, que surge sem um estímulo externo definido ou proporcional que a explique. Novamente, desproporcional, tá? Que surge do nada, que incomoda, que é desagradável. Tá? Aqui, ó, a Gabriele falando pra gente que infelizmente ela tem TAG, que é terrível a quantidade de pensamentos catastróficos e enormes que eu tenho. O fantasma, né, Gabriele, é enorme. Na verdade, você vai ver uma formiguinha, mas na sua cabeça é um fantasma gigante. A intensidade, a duração e a frequência são desproporcionais ao perigo real, tá? Às vezes nem existe perigo real, gente. Ventou, tá? Acabou a luz aqui, deu ontem mesmo, aqui em Curitiba. O tempo fez, anteontem, fez um tempo feio. Aconteceu tudo junto. Meu filho perdeu o celular dentro do Uber, daí perdeu a aula que ele tinha lá, porque ficou super preocupado com o Uber, que não ia devolver o celular, que iam roubar, o Uber não atendia o celular, então ele começou a catastrofizar, não, vão roubar, eu acabei de comprar o celular tem 8 meses, paguei uma fortuna no celular, e começou até a chorar, não queria comer, né? Ficou completamente desesperado por perder um celular, que é uma coisa, vamos combinar, que é uma coisa clássica, tá? Mas ele ficou desproporcionalmente com uma intensidade, com uma duração daquela catastrofização de que não vão devolver, vão roubar meus dados, vão expor minhas fotos, ninguém nunca vai devolver, eu vou ter que gastar mais um monte para comprar outro, e eu tô sem dinheiro, mãe. Então, tudo aquilo que causa muito sofrimento. O sofrimento causado pelo TAG é gigante, gente. É gigante porque os outros ao seu redor não veem o tamanho daquele fantasma, eles veem a formiguinha e só você vê o fantasma. Então, não existe muita empatia, não existe muito carinho, muita reciprocidade do outro em entender. E sempre vem a frase: para, que bobagem! Você está pensando coisa demais, nossa, para de ser exagerado. São esse tipo de coisas que as pessoas escutam, e isso causa mais sofrimento do que o próprio transtorno em si.
Então, existe um prejuízo no desempenho social e profissional. É óbvio, sua cabeça está longe. Você acha que meu filho conseguiu fazer a aula que ele tinha para fazer naquela noite? Não conseguiu. Não conseguiu, ele só ficou pensando no celular, chegou em casa tremendo, foi tomar um banho, não quis jantar, né? Então ele teve um desempenho social, se tivesse que ter que apresentar alguma coisa, sorte que era o negócio da catequese lá, mas não era um trabalho para ser apresentado, uma prova, porque senão o desempenho dele seria péssimo. A ansiedade ela pode ser episódio ou paroxística, tá? Então ela pode, por mais que seja uma ansiedade generalizada, pode ter momentos de uma ansiedade mais aguda, como se fossem pequenos transtornos de pânico dentro do transtorno de ansiedade generalizada. Acomete 3,5% da população ao longo da vida. Isso é uma estimativa antiga. No Brasil, a estimativa já está que mais de 8% da população tem atualmente transtorno de ansiedade generalizada e que cerca de 30% da população vai sofrer de ansiedade em algum momento da sua vida. Isso é gigantesco. É gigantesco e causa muito sofrimento. Ocorre 2 vezes mais em mulheres e principalmente na segunda e terceira década de vida.